queria falar um pouco do momento que a gente está vivendo. A gente está aqui em março de 2016 sobre crise econômica. Essa crise existe, na tua opinião? Existe, mas desde que eu me conheço por economista, vamos juntar desde que comecei a estudar economia. Com 17 anos, eu tenho 36 e estou falando mais ou menos de 20 anos. Eu já vi crise da Rússia, dos tigres asiáticos, da Argentina, do México, da bolha da internet. Já vi também a crise do subprime. Foram inúmeras crises, talvez mais de 10 crises no mundo. Então, crise faz parte da vida. Crise, essa não vai ser a última, infelizmente. E certamente não é a primeira. Existe uma gravidade, existe uma crise. Mas, de novo, adianta eu ficar lamentando? Se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter crise. Mas eu não posso escolher. Então, dentro da crise, o que eu posso fazer? Nas áreas que eu trabalho, em todas as áreas, eu tenho 4 empresas. Nas 4 empresas, eu investi mais esse ano. Investi não só, peguei o lucro e coloquei de volta na empresa, como tirei meu patrimônio pessoal para investir. Por quê? Porque eu acho que nessas horas a gente faz mudanças estruturais que você sobrevive à crise e depois pode te dar uma colocação estratégica no mercado. É interessante que as pessoas falam assim, crise é oportunidade, crise você tem que criar, mas falta um meio. Eu acho que você tem que trabalhar mais e focar, assim, ficar esperando grandes ideias costuma ser uma postura ruim em qualquer tempo, em crise pior ainda. E o que você acha que é única desse momento econômico que a gente está vivendo no Brasil? Você falou que já viu um monte de crise, eu também já vi um monte, quem é jovem há mais tempo já viu várias crises. O que é peculiar dessa e como as pessoas podem se preparar para sobreviver, né, a esse momento? Eu acho que a gente tem uma crise econômica que não é muito diferente das outras, mas o que agrava essa crise é a crise política. A gente vê nas ruas as pessoas contaminadas por raiva e ódio, assim, parece um Fla-Flu, né? Fla-Flu, uma visão futebolística, em que você acha que você está certo e não ouve a outra parte. Isso eu acho uma regressão, a gente perde muitos anos, né? A melhor coisa é ter um equilíbrio, respeitar outras opiniões. Então, esse ódio e o país, a gente não vê grandes lideranças, assim, você vê pessoas com muita raiva do governo e pessoas com muita raiva da oposição, mas você não vê que ninguém representa a voz da maioria. Então a gente vê uma crise de identidade. Isso é muito ruim para o país. Os empresários com medo também não investem, não investem, não geram emprego. Sem emprego não tem consumo e vira um círculo muito perverso. Me conta uma coisa, a gente cada vez mais vê empresas interessadas em contratar candidatos para todas as áreas. Não importa se marketing, RH, finanças, que entendam de números. E cada vez mais difícil encontrar gente que, número 1, goste e, número 2, saiba trabalhar com números. Como você vê isso? Olha, eu acho que é uma visão americana chegando no Brasil, mas você vai fazer uma política de marketing. Vamos supor publicidade, que é uma parte do marketing. Você vai fazer uma campanha na televisão. É importante você medir qual o retorno que você tem. Se você não conseguir medir o retorno, provavelmente, principalmente numa época de crise, vão suspender. Você quer mudar uma política de contratação. Isso dá retorno, e eu não estou falando necessariamente em retorno financeiro. Você pode medir, por exemplo, a satisfação das pessoas. Eu fiz PhD no exterior e uma matéria que eu fiz, num seminário, sobre métodos quantitativos para RH. Então, quanto você se acha líder? Como medir isso? Era muito mais difícil do que você medir o retorno, por exemplo, de uma empresa. Mas eu acho que isso é um avanço, a gente tem que medir mais. Eu acho que a base social, o entendimento que você tem de mundo é muito interessante para você propor políticas e até entender o ser humano. Mas tem que testar, não pode ser eu acho. Você tem métodos científicos. E você está falando, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, são dezenas, centenas de milhões investidos. Isso muda estruturalmente a empresa. Então eu acho que as pessoas têm que aprender a conviver com os números e se não quiser fazer os métodos, precisa pelo menos conversar com alguém que faça, porque as coisas são alinhadas. Assim, hoje em dia a gente não usa só nossa intuição e achismo. Muitas métricas são usadas. E as empresas que têm métricas costumam ir melhor, né, não só financeiramente, mas têm resultados mais contundentes. Agora eu quero propor um desafio para você. Vamos lá. Tá? Imagina que eu sou
uma criança de 5 anos de idade, uma pequena Maíra de 5 anos de idade. Eu queria que você explicasse para mim por que a gente ouve, quando a gente ouve, o dólar subiu, a bolsa caiu, qual a relação entre essas coisas e por que o dólar sobe, a bolsa cai e vice-versa. Mas lembra que eu tenho 5 anos de idade, tá? Vamos lá. Eu acho que não dá para esperar uns 5 anos você crescer para 10. Você quer que eu tenha 10 anos de idade? Mas vamos tentar. Tá. Bom, primeiro o dólar. O dólar é uma moeda de um outro país. E, em geral, o dólar influencia vários preços na economia. Por quê? Porque quando você compra um televisor que é importado, normalmente você paga em dólar. O dólar estando mais caro, você vai ter que pagar mais para trazer esse televisor para sua casa ou para a loja, e isso vai ser representado numa inflação. Ainda com o dólar mais caro, as coisas começam a ficar mais difíceis, porque você tem uma empresa aqui e você pode vender para o mercado local ou exportar. Se estão pagando mais lá fora, o mercado local, a loja, o supermercado, a padaria, vai ter que pagar mais para reter o produto. Então, dólar alto pode promover um encarecimento geral dos preços, que é o que a gente chama de inflação. E o dólar sobe ou desce de acordo com a vontade das pessoas comprarem ou venderem. Se muita gente quer comprar um produto, ele sobe. Se muita gente quer vender, ele desce. Então, é a relação da procura e da oferta por reais dólar. Certo? Bolsa de valores é muito mais complicado, porque bolsa é uma expectativa. Por exemplo, você vai num aniversário, já que você tem 5 anos, e você acha que vai ser o máximo. Às vezes o aniversário é legal, mas não foi o máximo perto da sua expectativa. Se acontecer isso no mundo empresarial, uma empresa esperava um lucro, por exemplo, de 100 e tem um lucro de 80, a bolsa cai, a ação dela cai, porque o 100 já estava embutido no preço. Então, para a bolsa subir, não necessariamente o aniversário precisa ser bom. Ou para descer, não necessariamente o aniversário precisa ser ruim. Você pode ter uma queda no preço das ações, simplesmente se a realidade foi menor que a expectativa. Assim como você tem um aumento quando a realidade supera. Então a bolsa vive muito de expectativas contra a realidade. De uma certa forma, quando você tem uma revisão de expectativa, as pessoas mudaram a opinião. E quando muda a opinião, de alguma forma, se eu estou revendo para baixo minhas expectativas, eu estou menos otimista com a economia do Brasil. Mas é só um sinalizador. De milhões de empresas que tem no país, apenas 400 a 500 estão em bolsa. Das 400 a 500 em bolsa, apenas 60 estão no índice Bovespa. E das do índice Bovespa, só umas 40 tem negociação todo dia e tem alguma representação que seja maior que 1%. Ou seja, quando a gente fala do índice Bovespa, a gente está falando muito de 40 empresas. A gente não pode reduzir o Brasil em 40 empresas. Muito bom. Muito obrigada, Sami, por estar aqui com a gente. É um prazer, obrigado pelo convite. Obrigada a você que ouviu a gente e assistiu a gente aí. A gente volta com certeza com outros convidados aqui no Chega Mais. Valeu. Tchau, tchau.